Capítulo 347, Alistar 2. O otimismo. Não. O fato de lhe ter proposto inúmeros corpos e você sempre recusou. Agora que Tista disse a mesma coisa que eu, você está considerando a ideia. Somente idiotas nunca mudam de ideia. A sua foi a ideia certa no momento errado. Respondeu Solos. Vamos pensar sobre isso depois das Forças Armadas. Não posso ter seu defeito. Além disso, obrigado por atrasar sua partida até a primavera. De nada. Tista é sua primeira amiga há um ano. Vocês duas mereceram algum tempo juntas. Eu amo vocês duas e estou feliz por você ter encontrado um bom amigo um no outro. Nome. A voz áspera do oficial do exército interrompeu a conversa. A mulher amava seu trabalho, mas repetir as mesmas frases repetidamente arruinou seu humor. Litveren, ó, deuses! Quando ela inseria um nome em seu amuleto, o atendente era usado para preencher um formulário ou para encontrar um breve resumo se o candidato era nobre. No caso de Lit, tanta informação saiu de sua tela que ela pensou que ele iria explodir. Ela estava prestes a chamar segurança quando percebeu que eram realmente ações meritórias. Filho, você tem certeza que quer participar? Ela se levantou, dando-lhe a saudação. Por que você pergunta? Lit levantou uma sobrancelha em confusão. Somente crianças ricas e mimadas se alistam na primavera. Seu tempo é terrível, sem mencionar que, com a sua construção, não há chance no submundo de outros cadetes vê-lo como nada além de um nobre. Estou totalmente preparado para isso. Eu não estou me alistando para fazer amigos, mas obrigado pela sua preocupação de qualquer maneira. Lit retornou a saudação e ofereceu a mão para ela, que ela rapidamente apertou. Não, obrigado. Você é um de nós que conseguiu. Um plebeu que se formou em uma das 6 academias e até recebeu seu sobrenome da realeza. Você é um farol de esperança para os meus filhos. Shonta, esse era o nome do funcionário, que preencheu o formulário de Lit, dando-lhe o mesmo conselho que Orion fazia e avisando sobre todos os perigos que ele provavelmente enfrentaria. Lita sentia de tempos em tempos, dando a ela o amuleto dimensional vazio quando solicitado. A partir de agora, você só pode se apresentar como Lit, cadete 1416. É proibido o uso de qualquer tipo de mágica fora da magia de tarefas, exceto para proteger sua vida ou a de outras pessoas. Eu também preciso do seu amuleto de comunicação. Por quê? Lit perguntou enquanto fazia as instruções. Os contatos são proibidos pelos próximos 6 meses, mas não somos monstros. Dessa forma, se algo de ruim acontecer, podemos transmitir as informações a você. Lit ficou desagradavelmente surpreso que o exército fosse capaz de operar o amuleto de outra pessoa sem a permissão deles. Nota mental: forjar outro amuleto como reserva. Ele pensou. Feito. Você quer açúcar ou leite com seu café, senhor seu? Solos riu depois de fazer sua melhor impressão de secretária. Shonta levou Lit para um vestiário antes de lhe dar seu uniforme e botas. Consistia em uma camisa e calça verde escura. Eles eram feitos de um tecido fino mas robusto que Lit nunca tinha visto antes. O número do serviço estava bordado em seu coração e era a única coisa que trazia um encantamento. Assim que ele terminou de usá-los, um soldado acompanhou a um portal. O destino é aleatório, explicou. Isso o levará a um dos campos de treinamento disponíveis mais distantes daqui. Não ande por aí e espere alguém te buscar. Lit entrou no portal, encontrando-se em um lugar onde o clima era muito mais frio que o de Darius. Um vento frio soprou em seu rosto carregando os cheiros típicos do inverno. A primavera ainda não havia atingido aquela região. Felizmente, o uniforme acabou sendo bastante quente. Isso ou minha tolerância ao frio melhorou ainda mais. Nos últimos 2 anos, Lit usou a acumulação quase sem parar. Seu núcleo de mana agora era cianos brilhante, era apenas uma questão de tempo antes de ser refinado para azul. Após cada avanço, seu corpo se tornara mais forte, a ponto de a maioria das coisas que ameaçariam a vida de um homem normal ser apenas um incômodo para ele. Armas normais não podiam cortar sua pele, assim como fogo e frio normais o deixavam imperturbável.
O campo tinha o tamanho de uma cidade pequena e estava cheio de quartéis, depósitos e instalações de treinamento externas. O local em que Lita apareceu estava perto de um edifício de pedra, mas ninguém o procurou. Lit ficou lá por mais de meia hora, usando acumulação para matar o tempo. 2 homens com uniformes semelhantes aos de Lit, mas mais pesados e com a patente de cabo, saíram do prédio. Ambos estavam na casa dos 20 anos e olhavam para ele com uma mistura de surpresa e preocupação. Bons deuses, este é enorme. Os cabos estavam acima da altura média, tornando-os 15 centímetros mais baixos que o Lit. Garoto, por que você não entrou? O uniforme padrão é muito leve para o clima de Grimatros. Você não está congelando aqui. Lit fez a saudação antes de responder. Sou verde como uma pastagem. Eles me disseram para esperar e eu esperei. O frio não me incomoda, senhor. O homem da esquerda riu de suas palavras, enquanto o da direita se empenhou. Só porque você se juntou ao exército não significa que você deve abrir mão do bom senso. Você poderia pelo menos ter batido e pedir orientações. Apesar do que você possa ter ouvido, fazer brincadeiras com os cadetes não faz parte do nosso trabalho. Eles levaram Lit para dentro e lhe trocaram de roupa antes de acompanhá-lo aos aposentos dos cadetes. Ao longo da estrada, Lit notou que as caixas estavam divididas em 2. Um bloco para os soldados do sexo masculino e o outro para mulheres. A casa designada a ele era bastante espaçosa, mas consistia em um quarto individual. Além de camas e armários, estava vazio. É aqui que você viverá pelos próximos 6 meses, a menos que encontre alguém disposto a abrigá-lo. Um dos caras explicou. Escolha uma cama vazia e um armário como se fosse seu. Você pode imprimi-los assim. Ele passou a mão sobre o número do serviço, liberando um pouco de mana. Gerou uma pequena nuvem dourada que seguia a mão do cabo. Você precisa imprimir todas as ferramentas e itens pessoais que receber. Será de sua responsabilidade cuidar bem deles. Alguém estará aqui em breve para dar a você e aos outros novos recrutas um passeio pelo acampamento e explicar a vocês as regras básicas. Eu sugiro que você use esse tempo para se familiarizar com o resto dos cadetes. Eles apontaram para um pequeno grupo de jovens. Eles eram todos da idade de Lit, mas mais baixos e mais leves. Eles olharam para ele emitindo barulhos, grunhidos e sussurrando palavrões. Parece que Shonta estava certo. Eles realmente acreditam que sou nobre. Lit sorriu divertido. Veja o que a fada da primavera trouxe aqui. Um maldito nobre, disse um cadete de estatura média com uma voz mesquinha. Ele caminhou em direção a Lit como se fosse o dono do lugar. Os outros estavam prestes a seguir o exemplo, mas algo os bloqueou. Lit havia aprendido a controlar sua intenção de matar, o que não paralisava a todos, exceto o líder do bando. Escute bem, eu me chamo Liveu. As palavras morreram em sua boca quando Lito levantou do pescoço com apenas uma mão, aproximando seu rosto do dele. Obrigado, Liveu. Quando você nasceu? É a única outra coisa que preciso saber para sua lápide. Capítulo 348, Esmagador 1. Liveu empalideceu, e não apenas porque as palavras de Lit não pareciam uma piada. Seus pulmões estavam ardendo, ansiando por ar, mas o aperto de Lit não o deixou respirar. Ele estava gostando da visão de seu oponente, ficando vermelho primeiro e depois cianótico. Não há matrizes nem dispositivos de gravação, certo, Solus? Perguntou Lit, apenas por segurança. Nenhum. Afinal, existem apenas 6 ótimas academias e inúmeros campos de treinamento. Se eles tivessem os recursos para alocar um núcleo de poder em cada um deles, o reino Grifon teria conquistado Mogar por muito tempo. No entanto, não acho que cometer assassinato no seu primeiro dia. Lit rosnou, liberando abruptamente Liveu e fazendo cair primeiro no chão. Como viveremos juntos sob o mesmo teto pelos próximos 6 meses, desta vez deixarei você ir com um aviso. Lit disse enquanto Liveu tossia e chiava, ofegando por ar. Eu não sei quem você é ou por que você odeia nobres. Honestamente, eu não ligo. Eu também não sou nobre, mas na próxima vez que você ou um de seus amigos voltar a mexer comigo, vou ter certeza de que também será a última.
Lit sabia que era provável que não importa o que ele dissesse, as coisas ficariam feias. No entanto, Solos estava certa, ele não podia matá-los todos e esperar se safar. O lado positivo era que não havia quase nada que um ser humano normal pudesse fazer, enquanto ele tinha inúmeras maneiras de tornar a vida um inferno. Lit ignorou seus olhares odiosos e escolheu uma cama de canto para si. O processo de impressão foi simples. Uma vez que sua mana ativou o feitiço contido no número de serviço costurado no peito, uma pequena nuvem dourada seguiu sua mão. O número de serviço de Lit agora estava gravado na estrutura da cama e costurado nos cobertores. Ele não tinha motivos para escolher um armário, pois todos estavam vazios. O que diabos está acontecendo aqui? Perguntou uma voz áspera que fez todo mundo virar de Lit para a porta. De pé, havia uma aparência dura de 1,75 homem alto, com 30 e poucos anos. Ao contrário dos cadetes, seu uniforme era azul claro com listras do Sargento Mor nas mangas. Assim que ele entrou na casa, o sargento tirou o chapéu de abas largas enquanto olhava em volta para avaliar a situação. Havia um cadete sentado no chão com uma expressão aterrorizada no rosto. Outro estava andando como se fosse o dono do lugar, enquanto todos os outros estavam amontoados em um canto, como cordeiros diante de uma matilha de lodos. Cadete Liveu, levante-se e reze aos deuses que eu goste da sua explicação. O sargento tinha seu nome e número de serviço bordados no bolso logo acima do peito. O nome dele era Tepper. Esse cara é louco. Ele respondeu apontando para Lit. Ele me atacou sem motivo e quase me sufocou até a morte. Todo mundo aqui testemunhou. Lit e Tepper não perderam a voz de Liveu ficando mais alta, ou ele evitando fazer contato visual. Sem mencionar que sua história parecia falsa como uma nota de $3. Se o grandalhão o atacou, porque Liveu está sem arranhões. Tepper não sabia que Lit havia curado seu oponente para não deixar machucados. Ao mesmo tempo, duvido que alguém seja tão estúpido em atacar um monstro como esse sozinho. É verdade, cadete Lit. Enquanto o sargento olhava o número de serviço de Lit e alguém aprendia seu nome, Lit notou algumas coisas interessantes. Primeiro, o rosto perfeitamente barbeado de Tepper revelou algumas pequenas cicatrizes. Eles eram pequenos demais para serem o resultado de uma lesão, mas grandes demais para serem causados pela incompetência de um curandeiro. Isso é intencional. Ele os manteve como lembrança. Ou esse cara é sentimental ou maluco. Lit pensou. A segunda coisa foi que sua segunda pergunta continha uma tensão sutil de intenção de matar. Mana e agressão foram misturadas à sua voz, fazendo a vítima sentir-se pressionada. Era algo que ele só tinha visto Girne fazendo. Lit deu de ombros antes de lhe contar a maior parte da verdade. Esse nível de intenção de matar era inútil contra ele. Em sua versão da história, ele menosprezou a quantidade de força empregada e fez Liveu parecer o único culpado. Deixe-me ver se entendi. Liveu te ameaçou, você o machucou e os outros ficaram lá e não fizeram nada. O sargento questionou os outros cadetes, que ao contrário de Lit se dobraram como uma camisa barata assim que a intenção de matar os atingiu. A má notícia é que todos estão com problemas. Disse Tepper. Por agredir um camarada e mentir para um oficial comandante, Liveu é um lixo. Recorrer à violência quando um brilho é suficiente, fala muito sobre Lit. Vocês lá atrás são os piores, no entanto. Você não parou Liveu, apesar de saber que o que ele estava fazendo estava errado. Você não o ajudou quando ele estava com problemas e o denunciou sem um segundo de hesitação. O exército não é apenas dar e receber ordens. É principalmente sobre lealdade, camaradagem e responsabilidade mútua. Com amigos como você, não é preciso inimigos. A boa notícia é que, como todos vocês são culpados, eu não punirei ninguém. Vou te classificar como uma das piores unidades que já treinei. Me sigam. Tepper os levou até o próximo quarteirão e pegou 3 cadetes do sexo feminino, tornando o grupo uma unidade de 10 pessoas. Ele então deu à unidade um passeio pelo acampamento antes de levá-los ao barbeiro.
O homem deu às meninas um zumbido com magia do ar, enquanto, depois de um sinal da mão do sargento, ele raspou as outras carecas. Acho que ele está punindo seu mau comportamento. Solos disse. Por que você não inventou uma história ou algo assim? Teria sido inútil. Eles poderiam ter se apoiado, me pintando em um canto. Curando o pescoço de Liveu antes de deixá-lo ir, eu o transformei em um mentiroso. Ao não mencionar o papel dos outros no ataque, parece que os estou protegendo como um bom soldado pequeno faria. Lid sorriu interiormente. Quando eles contaram a verdade e expuseram minha mentira, isso os fez parecer covardes e ingratos. Controle de danos perfeito. Pepper explicou-lhes como dirigir-se a um oficial superior, qual seria sua rotina pelos 6 meses seguintes e que era proibido confraternizar com membros da mesma unidade. Lid e os outros suspiraram interiormente com essas palavras. Uma das garotas era muito fofa, mesmo com um corte na moda. Namorar membros de outras unidades é permitido. O sargento disse com um sorriso. Juro pelos deuses que, se algum de vocês conseguir um único encontro, apesar do treinamento, dos deveres e do toque de recolher, como meu chapéu. Durante os dias seguintes, a unidade de Lid passou por uma série de exercícios para medir suas habilidades físicas e separar o joio do trigo. O resultado final foi que toda a unidade odiou as entranhas de Lid. Ele se conteve apenas o suficiente para parecer humano e completou todos eles com facilidade. Continua no próximo vídeo.